família para de Bolsonaro. se falar, para de uma briga do caraca, os políticos estarem aí, E os cara. políticos só botando o dinheiro no bolso, É. roubando da população, o que era para investir não investe, e no final das contas tá tudo por trás do bastidor, e batendo braço um no outro, beijinho, curtindo festa, gastando milhões e o povo brigando aqui na rua, passando dificuldade. Conversa com uma pessoa que apoia o Lula. A pessoa vai defender o Lula de tudo quanto é jeito. Agora conversa com uma pessoa que apoia o Bolsonaro. Vai defender Bolsonaro de tudo quanto é jeito. E assim vai. Assim sempre vai. É desse jeito aí. Quase mata pelo seu político de estimação ali. É verdade. Mas não morre pelo Brasil. É o famoso curral eleitoral que eles vão criando ali, onde a pessoa morre pelo aquele político, mas não consegue enxergar que o interessante é fazer o Brasil crescer. É Lula e Bolsonaro. Na minha opinião, né? Dois Um é velhos, zero à esquerda e um zero à direita. dois velhos que tem que se aposentar. Entendeu? Tem que se aposentar. Dois velhos. Lula e Bolsonaro. Se aposentar, largar esse Brasil, que só fundaram o Brasil. E tentar botar pessoas que tenham uma mente mais evoluída, mais aberta, uma pessoa que venceu sem ser no meio da política. As pessoas falam que o Lula é aquilo. Mas, pô, venceu dentro da política. Nunca bateu um prego direito. Bolsonaro é o cara, venceu dentro da política. 30 anos, né? Como deputado. Aí agora virou presidente. Quer dizer, não muda nada, cara. Então, enquanto tiver essa turma aí, acho que é o Gersanei, tá vivo ainda? O Gersanei? Sarney, toda. O Colo. Gersanei, cara, tá Colo. vivo ainda. Mas você vê a educação que a gente tem, que a gente vê o Colo, é senador. Fala, senador? É. Tá tudo ligado à Pra educação, você, cara. pra à educação. você ver a situação que a nossa educação e a política do nosso país gira. Reforma política que tinha que ter. É uma Tirar reforma todos os política. políticos. Também essa coisa de um montão de partido, Reforma né? política. Atrapalha também. Acho que esse negócio de um montão de Muito partido atrapalha sim. atrapalha também. Um montão de partido, ideias, a ideia desde maluca, uma ideia pra lá, outra ideia pra cá. A gente tá E o fudido. maior problema é o seguinte, o maior problema é que a gente vê políticos agora falando que eles não têm muitas ideias boas, de diversos políticos, sendo de esquerda, quanto sendo de direita, quanto sendo de centro. Tem ideias boas. O problema é que quando esse cara entra e tem uma ideia boa, o cara que é oposição, ele entende o seguinte: eu não sou pode. oposição a você Tem de que qualquer votar jeito. contra ele. Mesmo que o seu projeto seja bom para o Brasil, eu vou votar contra. Eles Quanto têm na um projeto do realidade, partido. quando na realidade a oposição não era para isso. A oposição é o seguinte, cara, tu quer fazer algo que vai prejudicar o país. Então eu sou contra. Cara, mas o teu projeto é bom, não importa se você é de direita, ou se você é de esquerda, ou se você é de centro. O importante é que o teu projeto é bom e vai beneficiar o país. Então meu voto é a favor, mas a gente vê que no meio da política é uma guerra até para projetos bons eles aprovarem. É uma guerra porque eles querem cada um fazer o quê? Vou fazer meu nome e depois o resto que se vire. Eu não tô nem aí pro resto. Pegando esse gancho aí do birrão aí, o que acontece? A gente vê lá no Israel, teve essa guerra lá, e lá também tem político de esquerda e político de direita. Quando teve essa guerra, o que eles fizeram? O pessoal não gostava lá do presidente lá de Israel, mas todo mundo, sendo esquerda e direita, se abraçaram e vamos resolver nosso maior problema aqui, depois a gente briga entre si, mas vamos resolver nosso problema, que é o problema do nosso povo. Eles se uniram, mesmo não gostando do cara, Do primeiro-ministro, né? primeiro-ministro, pra gente, vamos resolver isso aqui, que é o nosso problema principal. E depois a gente vê aqui entre a gente. Eles pensaram no povo primeiro. No povo Brasil deles. não acontece isso não. Mas isso aí é uma questão de cultura. É uma questão de cultura e educação. Porque assim, o Brasil ele foi construído numa mata. Numa mata. O Israel, que desde o tempo bíblico, ele vem sendo construído através de guerra, através de morte, de suor. Sofrimento. Então, qualquer coisa que afeta Afeta todos. O Brasil não. O Brasil é o seguinte, se afetar, exemplo, essa crise que teve lá Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Cara, se me afetar aqui, eu meto o pé. Outro país, o empresário, o brasileiro que tem condições boas, ele fala isso. Se ficar ruim, vai embora. No Covid mesmo, muitas pessoas que tinham recurso tomaram vacina primeiro nos Estados Unidos, porque não ficaram no Brasil. Mas no Rio Grande do Sul, a população até que abraçou lá as causas do Rio Grande do Sul. A população, como todas, mandaram muita doação. A população abraçou o Rio Grande do Sul. Eu vi muita doação de tudo quanto é lugar aí, entendeu? Teve muitos empresários também que doaram toneladas de alimentos, população águas. Não, nesse ponto, a população brasileira é unida. Ela ajuda, ela contribui, as igrejas também ajudam muito, as religiões, na verdade, ajudam muito nisso. Ela faz muito trabalho social nesse ponto. O que eu quis dizer é que o Brasil não é unido. Não. Se dá um problema aqui, eu vejo muitas pessoas que é autor falando mal do Brasil, que o Brasil tem que mudar, mas não mora no Brasil, tá morando em Portugal, morando nos Estados Unidos, morando na Europa, faz o Brasil como se fosse só um passeio.
Então o Brasil não é como Israel. O Brasil é um país dividido. Apesar que a gente vê isso aí que o povo brasileiro não são patriotas. Primeiro ponto, eles não são aqueles Era caras. antes de 2014. Não, mas acho que Eles a não população são- que é a política que divide a população. Mas cara. então, concordo com você que é a política É a que política divide a que divide. população. Só que a pessoa tem que aprender a pensar por ela própria. Ela não pode pensar pela cabeça do político, senão ela nunca vai sair dessa caixinha. Então ela tem que pensar por ela própria para poder ter pelo menos respeito. Exemplo, o cara não é brasileiro, mora lá fora, um exemplo, e vem falar mal do país. Não estou falando falar mal do político, não. Se ele falar mal do político, não tem problema nenhum. Mas quando ele fala mal do país, eu vejo uma opção de brasileiro não apoiar ele. Você tem que saber separar. Olha só, ele tá falando mal do político? O político é safado, é corrupto, é isso mesmo? Beleza, concordo e fala mal. Mas quando ele fala mal do país em si, da nação, eu acho que a população não tinha que ficar batendo palma para aqueles que estão de fora falando mal em si do país, não do político. O político pode meter um malho nele à vontade, ele que se defenda. Se ele é sem vergonha, corrupto, tem que ser malhado e sair até do cargo. É porque o Ed falou que o Brasil é patriota. O Brasil era patriota, sim. Não é patriota. Era patriota. Vou te explicar. Em antes de 2014, 2010, assim, a Copa foi em 2014, né? Até 2010, 2012, o Brasil era patriota no futebol. É a única coisa que o Brasil era patriota. Que não dá. Só futebol. Que não traz melhoria nenhuma ao país. Não, mas nisso a gente Depois de bastante. 2014. Nem isso tem mais. Depois de 7 a 1 já 2014, era. acabou o patriota. Depois Acabou. de 7-1, morreu Acabou. tudo. Mas era o quê? O jogo da seleção não dá nem audiência mais. O que a gente fazia? Eu lembro do Gabriel Jesus, né? Que ele pintava Pintava a rua toda, pintava, enfeitava. Depois ele foi pra Copa, Foi pra Copa. não fez nada, né? Mas foi. Mas a gente era patriota, entre aspas, Do futebol. no futebol. Verdade. Depois de 2014 acabou. Acabou esse negócio, acabou essa paixão de seleção brasileira. Assim, eu até vejo também quando tem a Copa do Mundo, porque ainda tem aquele costume. Mas patriotismo mesmo, de verdade, os brasileiros não são. Por quê? Quem conta a melhor história ganha. O brasileiro, ele gosta de quê? Carnaval. Ele gosta de Festa putaria. junina, sacanagem. Isso aí. É isso aí que ele gosta mesmo. Eu gosto de E, putaria. cara. isso é verdade. É o mas que ele eu mais tô falando, gosta. uma coisa cultural, né? É. É difícil pra romper isso. É difícil quebrar. Entendeu? Porque para quebrar, na realidade, a gente tem que quebrar aqui. Hoje, a gente quebra. Para os nossos filhos já não sofrer essa influência. Então, não é algo que você muda da noite pro dia. É algo que tu vai mudar para uma geração, às vezes. A gente vai conseguir quebrar aqui, para os nossos filhos já começarem aqui, tá de maneira diferente. Então, é algo que não vai acontecer uma mudança da noite pro dia. A questão que tem muita gente que fala sobre patriotismo, essas coisas. Existem pessoas que dizem até que o Brasil não é tão patriota porque nunca viveu uma guerra pesada mesmo, como outros países já viveram, para poder ter aquele amor pela sua nação, como outros países já sofreram na pele, como citou até o caso de Israel, que já deixou de ser nação e para reconstruir de novo. Então, o Brasil nunca sofreu isso tudo. Então, dizem que se você passa por essa dificuldade de uma guerra, ou por algum sofrimento, algumas pessoas dizem isso, você teria mais amor e compaixão das pessoas e tornando-se um patriota de verdade.